Olá, está começando o FAG Entrevistas e hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio da TV FAG o senador que já foi presidente da República, Fernando Collor de Mello. Senador, seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelas boas-vindas, inclusive, que nos são oferecidas a mim e a minha família, conhecendo esse complexo da Faculdade Assis Gurgás, que é uma demonstração evidente, clara, límpida, né, do arrojo, do empreendedor, do espírito empreendedor, de alguém que entende que o país necessita fundamentalmente de qualificação de mão de obra, de dar oportunidade àqueles que precisam de uma escola de qualidade para poder alçar voos e, enfim, atingir os seus sonhos. Parabéns a vocês, é com muita alegria que eu estou hoje aqui no estúdio da TV FAG. O prazer é todo nosso em receber o senhor aqui. O senador Fernando Collor está aqui na FAG porque foi convidado para participar da aula inaugural dos cursos de pós-graduação com a palestra sobre economia globalizada. Então, senador, o senhor, enquanto presidente da República, foi um defensor da economia de mercado. Hoje, 20 anos depois, como o senhor considera, como o senhor analisa a era da globalização? Bom, é inevitável que isso viesse a ocorrer quando do fim do mundo bipolar, não é? O bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, o bloco capitalista, o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Então, quando houve a queda do Muro de Berlim, por assim dizer, aconteceu essa diáspora na União Soviética, a criação de inúmeros outros países e a necessidade de cada um desses países novos que se formaram e da redemocratização também associada a esse processo, que mais ou menos coincidiu com esse período, e mais especificamente na nossa região, que houvesse a necessidade de se estabelecer maiores fluxos de comércio. E esses maiores fluxos de comércio começaram a se estabelecer e, para isso, era necessário que os mercados estivessem abertos para competir. Enfim, e aí esse é o início do processo da chamada globalização. Eu acredito que nós estamos caminhando bem. O Brasil alcançou números realmente muito importantes que hoje colocam o nosso Brasil na posição de sexta economia mundial e vamos voltar agora, vamos ultrapassar novamente o Reino Unido, talvez cheguemos à quinta potência, a quinta economia mundial dentro de mais uns 4 ou 5 anos, enfim, houve uma enorme evolução. E isso graças à iniciativa privada com o apoio do Estado, não é? A iniciativa privada é que é a grande força motriz do processo de qualquer desenvolvimento. E a essa iniciativa privada, se tiver um governo que dê incentivos, que dê ânimo, que dê perspectiva de futuro, que delineie um cenário em que todos acreditem, um cenário de prosperidade e de bem-estar para a população, a iniciativa privada ela comparece e se vai haver muito bem nessa sua tarefa. Senador, o senhor hoje preside uma comissão muito importante lá no Senado, que é a de infraestrutura, e que talvez hoje seja o maior problema para o Brasil se tornar mais produtivo. Que investimentos o senhor considera prioritário hoje na infraestrutura do Brasil? Fundamentalmente, investimento e gestão. Nós precisamos de investimento e de uma boa gestão e, naturalmente, uma logística para que o país funcione de acordo com os padrões internacionais. Por exemplo, há pouco nós vimos aqui em Paranaguá aquelas centenas de quilômetros de filas de caminhões aguardando sua oportunidade de desembarcar a sua carga. Isso é uma falha brutal na logística brasileira que diz respeito à infraestrutura do país.
Esse é um dos gargalos que nós precisamos vencer. Nós precisamos de rodovias, não é? Nós precisamos de rodovias trafegáveis, precisamos de ferrovias para reduzir o custo do transporte, o custo do frete, que ainda hoje pesa muito sobre o preço final do nosso produto que vai ser exportado, e com isso nós perdemos competitividade. Utilização de hidrovias, não é? Que vai baratear também o custo desse transporte. Enfim, nós temos hoje inúmeros gargalos, não é? Aeroportos, portos é outro grande gargalo, ferrovias, hidrovias, enfim. Esse é que é o grande nó logístico hoje que o país precisa desatar para que nós possamos, não é, avançar com números percentuais maiores em relação ao nosso produto interno. E na base de tudo isso há um outro nó que precisamos desatar, que é a falta de mão de obra qualificada. Nas diversas audiências públicas que nós realizamos ao longo desses anos, com especialistas da iniciativa privada, do governo, enfim, com estrangeiros que vieram participar dessas audiências públicas, que são nada mais nada menos audiências públicas, significam debates que nós promovemos no âmbito do Senado Federal, com a participação sempre muito presente, muito ativa e muito percussiente do senador Assir Gurgax. Nós temos verificado que um grande nó que nós temos para o desenvolvimento da nossa infraestrutura é a falta de mão de obra qualificada. Então, e isso vem desde do ensino básico, né? Porque se não houver um ensino básico de qualidade, a falha que houver no ensino básico vai se refletir no ensino médio, e do ensino médio vai desaguar no ensino superior e no ensino técnico. Então nós precisamos de mão de obra qualificada, e eu digo não somente com o terceiro grau, né, o grau universitário de formandos ou de PhDs ou de doutores, mas também no nível técnico, no nível médio. No Brasil há uma distorção cultural de que as famílias querem que seus filhos sejam doutores, que tenham o anel no dedo, não é? Isso é uma coisa que vem do Brasil colônia. E não é bem assim o enfoque. Ser um bom técnico em qualquer área, não é? Sobretudo em exatas, é algo extremamente importante, é algo de extrema necessidade. E também, claro, o ensino superior, o chamado terceiro grau. Mas nós temos que investir muito em educação, porque sem educação, isso não é novidade, não é? Isso historicamente, todos os antigos já diziam que sem a educação não há possibilidade de nenhuma nação alcançar o seu pleno desenvolvimento e o bem-estar para a sua população. E o senhor considera que com a Copa do Mundo que vai acontecer no que vem, com as Olimpíadas em 2016, esses eventos, eles estão contribuindo para um avanço na área de infraestrutura do país? Olha, outro dia eu estava comentando isso, o senador Assir Gurgax e outros senadores, preocupados exatamente com essa questão da proximidade, né? Porque temos esse ano a jornada católica, né, dos jovens católicos, que Sua Santidade, o Papa Francisco, estará aqui acompanhando. Se imagina, né, a vinda de cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de jovens do mundo inteiro, que já vai fazer um teste inicial. A Jornada Mundial da Juventude, Jornada né? Mundial da Juventude, exatamente. Esse é o título da jornada. Temos a Copa das Confederações, exatamente, que vai iniciar agora. Depois temos a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Aí vamos ver como se encontram os nossos aeroportos, como se encontram os nossos portos. E eu diria a você, as obras estão indo bem? Estão indo bem. Tem alguns atrasos? Tem alguns atrasos, que são atrasos grandes, como em Cuiabá. O estádio de Cuiabá está com algum atraso, os aeroportos
tem alguns também que estão com algum atraso, mas tem várias obras que estão perfeitamente de acordo com o cronograma inicialmente previsto. Temos estádios e aeroportos com cronograma de acordo com o cronograma inicialmente previsto, mas é preciso que nós tenhamos um maior investimento nessa área. E, por isso, o governo lançou recentemente o Programa de Investimento em Logística. São cerca de 300 bilhões de reais que serão investidos até 2015 nessas áreas que mesclam a necessidade na questão dos negócios do Brasil, como também na questão dessas grandes atividades esportivas que nós vamos sediar aqui no Brasil. O importante é nós verificarmos que o pessoal diz assim, não, mas os aeroportos do Brasil são insuficientes, deviam ter previsto um aeroporto maior, maior número de pistas, mas nós temos que entender que ninguém imaginava quando o aeroporto A, B ou C de importantes capitais eles foram construídos lá atrás, ninguém imaginava que nós tivéssemos num curto espaço de tempo, num espaço de tempo de 5, 6 anos, um ingresso no consumo nacional de 40 milhões de pessoas, fruto do programa econômico do ex-presidente Lula, continuado pela atual presidenta Dilma Rousseff, que fez com que 40 milhões de pessoas pudessem hoje, ao invés de utilizar um outro meio de transporte, estão podendo utilizar o avião. E isso, naturalmente, faz com que os aeroportos fiquem superlotados, até porque a facilidade no pagamento dessas passagens também é muito grande. E, enfim, foi um boom de crescimento nessa área que nenhum de nós imaginava e esperava que acontecesse. Mas eu acho que, em função desse plano de investimento em logística, dos investimentos que vêm sendo feitos pelo plano de aceleração do crescimento, número 2, vai ser lançado agora o PAC 3, agora no mês de agosto, setembro. Eu acredito, sem dúvida, que nós estaremos preparados para atender a todos os que nos visitarem com muita competência e com muita hospitalidade natural do brasileiro e em condições de poder receber e fazer uma boa figura para aqueles que nos visitarem. Senador, vamos mudar um pouco de assunto. Eu sou acadêmica do curso de jornalismo aqui da FAG, ainda estou no 2º ano, e eu sei que o senhor é jornalista. Uhum. Eu gostaria de saber a sua opinião, a opinião do senhor sobre o diploma de jornalista, essa polêmica entre obrigatoriedade ou não. Olha, eu particularmente, não é que eu venha a ser contra ou a favor, mas eu acho uma desnecessidade para o jornalista ter esse diploma. O jornalismo, ele eu não estou dizendo na parte técnica, tá certo? Uhum. Na parte técnica do jornalismo, é claro que um cameraman, ele tem que ter além da habilidade nata, ele tem que ter conhecimento técnico, um operador de master tem que ter a sua capacidade disso, né? Mas o jornalista, aquele que vai e escreve, isso é algo que vem da alma, é algo que vem do espírito, não é? E isso não se cria em universidade. Em universidade, para esse tipo de jornalistas que tenham esse talento, o que a gente poderia aprender seria o que a gente aprende normalmente nas redações. Olha, me faz uma matéria, me faz aí um título com tantos caracteres, assim, assado, tal, e eu quero um lead bem feito, enfim. E aí você vai aprendendo no dia a dia, né? O jornalismo é uma profissão fascinante. Os grandes jornalistas brasileiros que eu conheci, nenhum deles teve diploma, mesmo dessa nova geração, né? Mesmo dessa novíssima geração de jornalistas. Tem aí jornalistas que têm tido um enorme êxito nas suas atividades,
sem ter tido um diploma de jornalista. Eles têm diploma, por exemplo, de ciências políticas, né? Depois de estar fazendo jornalismo, eles vão e fazem ciências políticas, fazem relações internacionais, fazem ciências econômicas, porque aí sim, se for um jornalista especializado, ele precisa, na determinada área, ele precisa de se aprofundar nessa determinada área. Mas não que necessariamente e obrigatoriamente tenhamos que ter um diploma para que um jornalista com talento e com o faro jornalístico, ele possa se afirmar na sua vida profissional. Senador, antes de tudo eu queria agradecer, muito obrigada pela entrevista, te desejar uma ótima passagem por Cascavel, um bom trabalho lá no Senado, afinal é lá que alguns dos importantes assuntos que diz respeito à vida dos brasileiros, das nossas vidas, não é mesmo? São tratados. Novamente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a recepção que vocês me dão dentro desse estúdio de poder falar para a TV FAG, agradecer também a todo esse grande e querido oeste do Paraná, agradecer a todo esse estado que me foi tão generoso quando das eleições presidenciais em 1989 e que a vitória minha para a presidência da República, eu sempre digo, em 89 ela foi construída aqui no Paraná. Por isso eu me sinto muito bem ao voltar a esse querido estado e muito bem, e me sinto muito orgulhoso como cidadão, né, e como senador da República, de ver um empreendimento como a Faculdade Assis Gurgax e tudo aquilo que eu tive oportunidade já de conhecer. Vocês estão de parabéns e devem estar orgulhosos de poder fazer parte desta grande equipe. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Obrigado, senhor. A você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos no próximo FAG Entrevistas. Até lá!